Olá, você que nos acompanha aqui no RDTV. Hoje nós vamos receber Bárbara Prado. Ela é analista em privacidade e proteção de dados e nós vamos conversar um pouco sobre os limites da privacidade no mundo digital. Quem nunca ofereceu seus dados ao usar uma rede social, ao comprar um produto? E será que estamos todos seguros no mundo digital, Bárbara? Seja muito bem-vinda aqui no RDTV. E eu queria saber, existe privacidade na internet nos dias de hoje? Obrigada, Andressa. Muito bom estar aqui com vocês. E não, Andressa, infelizmente no mundo em que nós vivemos não existe privacidade, né? Devido à nossa vida, nosso hábito de exposição, privacidade é algo difícil de existir na era em que vivemos. E assim, você fala que não existe privacidade, mas isso não é assustador? A gente não vê aí um cenário descrito nas séries mais de ficção científica? A gente está vivendo uma ficção, a realidade é uma ficção científica? Exatamente. A gente vê isso muito nas séries e que se a gente passar a trazer para a nossa realidade, é o que a gente vive hoje, é o que a gente presencia, né? Quando a gente compara a ficção com a realidade, a gente tem um espanto e é algo que a gente faz no subconsciente, sem ao menos perceber da importância dos nossos dados, porque a privacidade, no final das contas, ela envolve os dados. Então, que importância eu estou dando para os meus dados? Que importância eu estou dando para a minha exposição? A gente também questiona quais os riscos que as pessoas se colocam, né? O que é uma exposição? Você poderia explicar assim, os hábitos que a gente tem no cotidiano no uso do celular? O que representa um risco? Até onde eu me exponho na internet? Sem saber muitas vezes que aquilo que eu estou postando ali é algo que pode inclusive ser usado para uma vigilância, para alguma coisa mais arriscada? Isso. As pessoas, elas confundem, elas têm na cabeça delas que dados, hoje em dia, Andressa, são apenas CPF, RG, telefone, mas dados a gente tem que são qualquer informação que possibilite identificar um titular de dados. Então, a partir do momento em que eu estou na internet divulgando aonde eu costumo almoçar, aonde eu costumo passar os meus domingos, onde os meus filhos costumam estudar, isso de forma gratuita na internet, eu estou me expondo. Então, quem nunca foi lá e pesquisou o seu nome no Google e apareceu fotos, apareceu histórico de artigos, de empregos, ou então apareceu sua página na rede social, eu recomendo que faça isso, porque terá uma surpresa, tá? Inclusive, você me perguntava ontem sobre a possibilidade de sumir da internet, e isso me despertou uma curiosidade. E eu fui pesquisar e, pasme, tem gente que vende essa possibilidade de sumir da internet, tá? Eu não digo que isso seria algo fácil de sumir, porque hoje a gente vive em um mundo totalmente conectado. Hoje a gente fala muito da internet das coisas, né? O que seria essa internet das coisas? Hoje você tem um carro que ele está ligado ao seu celular, que está ligado a um ar-condicionado da sua casa. A sua, por um exemplo, é gente, perdão, esqueci o nome do robozinho que fica em casa. Alexa. Alexa. Isso tudo é a internet das coisas. Então, como assim não ficar conectado? Então, é um pouco complicado você sumir, deixar de se conectar. Mas, Bárbara, eu consigo fazer a minha foto sumir do Google? Olha, é um direito seu você fazer essa requisição ao Google. Mas isso aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo logo depois da nossa conversa. Mas respondendo à sua pergunta, as pessoas elas se expõem na internet de forma involuntária, elas expõem os seus dados, automaticamente se expõem, isso faz com que a sua vulnerabilidade aumente, a sua privacidade caia, e isso é de um modo involuntário, sem perceber.
e que cuidados a gente precisa tomar para que os nossos dados não sejam usados de forma maliciosa, de forma até criminosa. São diversas atitudes que podem coibir com que você caia em golpes, com que você se exponha dessa maneira, tá, Andressa? O primeiro passo é você ter ciência do que são dados. O segundo passo é você aprender a entender o que você expõe. Então, é aquela coisa do, eu preciso realmente estar o tempo todo me expondo? Eu preciso postar uma foto da minha filha utilizando o uniforme da escola? Eu preciso marcar a localidade do meu serviço com o horário que eu entro e saio? Eu preciso postar a foto do carro que eu utilizo? Eu preciso marcar na biografia, na bio do meu Instagram, o local onde eu trabalho. São coisas simples que a gente percebe que faz no dia a dia. Outro dia eu comento muito isso nas entrevistas que eu costumo participar, porque foi algo que realmente me chocou. E eu não consigo esquecer. Mas outro dia eu trabalho muito com execução. Então, eu pesquiso bens de pessoas devedoras. E aí, outro dia, eu pesquisando bens de uma mulher e tudo mais, e aí eu encontrei o Instagram dela e tinha lá o arroba da filha dela. Ou seja, a filha dela, menor de idade, tinha um Instagram aberto, pasmem. E o Instagram da filha dela, na bio, tinha toda a descrição de o nome completo, de quem ela era filha, os irmãos, os primos, foto da menina, assim, né, de diversos tipos de roupa e o Instagram aberto. E eu fiquei chocada com como os pais estavam expondo a filha. Como que eles poderiam estar expondo a filha daquele jeito? Então, as ferramentas para você... A primordial ferramenta para você evitar essa vulnerabilidade é se conscientizar. Depois, você tem as ferramentas técnicas, né? Que é utilizar a VPN, que é um mecanismo de segurança. É você procurar evitar baixar qualquer tipo de arquivo no seu WhatsApp. Sempre leia as mensagens atentamente que você recebe no seu Instagram, no seu WhatsApp, por conta de fake news e também por conta de links maliciosos, porque isso também abre uma vulnerabilidade para captar dados de seus, enfim, e-mails também. Aí a gente tem uma série de boas práticas para evitar incidentes envolvendo vazamento e exposição de dados pessoais. Mas esses são os principais. Então, ao expor exageradamente as nossas vidas nas redes sociais, estamos em risco. Exatamente. Tem uma pesquisa, Andressa, que diz que o vazamento de dados, principalmente em empresas, e agora eu estou tirando o foco um pouco do titular de dados, a maioria acontece por erro humano. O que é o erro humano? É um funcionário que ele não observou as diretrizes da empresa e ele expôs aquele dado sem querer ou às vezes, infelizmente, por má intenção mesmo. Isso não no âmbito empresarial. Quando a gente traz isso para o âmbito do titular de dados, a gente também tem isso. Dificilmente você vai ver, o seu CPF da Andressa vazou. Por quê? Foi porque entrou um vírus no celular dela e captou esse CPF dela? Não. Às vezes, sem querer, a Andressa foi lá e colocou o CPF dela em um aplicativo não confiável. Às vezes, para receber um e-book que ela achou que era de graça e não era. Gente, entenda. Se você não paga pelo produto, o produto é você. A gente tinha, os analistas em privacidade diziam no início, quando a LGPD surgiu, que dados eram um novo petróleo. Mas não. Dados valem mais que petróleo. Porque com dados hoje, você não só vende qualquer coisa, você consegue qualquer coisa. Inclusive, aplicar golpes infinitos em qualquer pessoa. Porque é tudo. Dados são tudo. Eu consigo obter características suas, como o que você gosta de vestir, o que você gosta de comer, onde você gosta de ir,
com quem você gosta de conversar, como você conversa, e todas essas informações juntas é a Andressa. E tudo isso é dado. Acho que essas discussões até ficaram mais evidentes recentemente com a popularização da inteligência artificial, né? O ChatGPT, ele deu um susto em muita gente que faz uma pergunta ali a uma plataforma e ela te responde detalhes, inclusive sobre a vida pessoal, né? Dos indivíduos, o que estiver disponível na internet está ali. Isso é assustador, de certa forma, né? Exatamente. O ChatGPT, ele vem para nos mostrar a junção de dados, né? A gente, na verdade, tem... Na legislação, a gente diferencia os dados. A gente tem os dados de uma forma ampla e esses dados, eles se subdividem, né? E dentro dessa categoria de dados, que é geral, tem os dados pessoais. O ChatGPT, ele vai usar essa categoria ampla. E aí, a LGPD, ela vem para contemplar esses dados pessoais. Aí nós temos o Marco Civil da Internet, que vai regularizar como deve ser tratado, né, esses dados na categoria geral, que aí é um assunto bem profundo, bem técnico, que vai falar sobre as ferramentas que se deve utilizar, sobre registro, sobre portas. É até algo engraçado que eu escuto muitas pessoas falarem que assim, Bárbara, mas eu não deixo rastros digitais. Tem gente que fala assim, eu não deixo dados nenhum meu na internet. Sabe por quê, Bárbara? Eu uso a guia anônima Então, não tenho rastro de nenhum digital. Eu falo, é? Certeza? Porque não tem como você não deixar rastro na internet. Quando você tem cookies na internet. Cookies nada mais é do que um arquivo que fica instalado. E tá identificando o que você gosta. Mas eu utilizo a guia anônima. Tá bom, ainda assim é rastro digital seu. O modem registra, né, as suas pesquisas no Google, todo seu tráfego na internet, o modem que está ali na sua casa está registrando mesmo com você acessando a aba anônima. Tudo que você faz tem um registro. E a gente tem uma legislação que fala. Então, o Marco Civil da Internet, ele vem para isso. Que ano é o Marco Civil? O que ele representa de mudança? O Marco Civil, ele traz para nós, não sei se você já ouviu aquele ditado que diz, internet é terra sem lei. O Marco Civil, ele vem para acabar com esse ditado. Porque realmente era, tá? O Marco Civil, ele era... Antes dele, a internet era algo sem lei mesmo. Era tudo mato. Era tudo mato. Cheguei aqui, era tudo mato. E aí o Marco Civil, ele surge para falar que não é bem assim. Andressa, você tem direitos a utilizar a internet, mas você também tem obrigações. Então, até aqui você pode, ou daqui para cá, você não pode não. E o Marco Civil, ele é o primeiro a falar sobre dados, né? E aí, logo depois disso, a gente tem um boom da LGPD, que aí depois disso, tanto que a LGPD, quando ela surge, as pessoas têm a impressão de que, não, eu só vou proteger dados que estão impressos, que estão em papel. E aí quando a gente olha o texto legal, fala não, é principalmente os dados que estão no meio online, tanto offline, que é no papel, quanto no meio online. E principalmente no online, que é onde a gente mais coloca e deposita os nossos dados pessoais. É ali. Desculpa. Só esclarecendo que a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, recentemente sancionada, se não me engano tem uns 2 anos que ela está em vigor, um pouco, 3 mais. anos. Isso, 3 anos, é uma legislação muito recente, né, e ainda em adaptação, ainda em implementação. O que representa essa lei para a proteção de dados? Ela garante, já que a gente não tem privacidade, nós entendemos, mas ela garante um nível de segurança? Exatamente, Andressa. Estava ansiosa para falar dela aqui. A LGPD, ela surgiu, ela foi publicada em 14 de agosto de 2018. Então, a semana que vem, ela completa 5 anos de publicação. Mas, por ser uma legislação que trazia um impacto gigante nas empresas brasileiras,
Porque a gente sabia que as empresas elas utilizavam os nossos dados como se delas fossem. Então elas precisariam de um tempo para se adaptar. A legislação ela só entrou em vigor em 2020, setembro de 2020. Então são 3 anos vai completar 3 anos que está em vigor. Qual é o impacto para as empresas? Essa legislação ela é extremamente eficaz, porque ela não vai proibir empresa nenhuma de tratar dados. Pelo contrário, ela quer que as empresas façam isso. Porque lembra que eu te falei que dados valem mais que petróleo? Sim. Então, se uma empresa ela não trata dados, automaticamente o que acontece? Ela não vende. Não tem empresa. Acaba a empresa não fatura. Então, é extremamente importante que uma empresa trate dados. Então, a LGPD ela surge para falar, ei, empresa, você deve tratar dados, sim. Eu entendo que isso é importante para o seu funcionamento. Todavia, para você realizar esse tratamento, é importante que você siga obrigações, que você siga critérios. E aí a legislação ela vai estabelecer alguns critérios para que as empresas tratem dados. Então, todas as empresas que tratam dados pessoais, ainda que seja só pouquíssimas coisas, elas precisam observar os critérios estabelecidos na LGPD. E a LGPD ela é tão eficaz que, além de estabelecer esses critérios para as empresas seguirem e estar adequadas a essa legislação, ela estabelece também direitos a você, titular de dados, né, que são seus dados. Ela vem e fala assim, ei, os dados são seus, não é da empresa. Então, você tem o direito de saber quais dados a empresa está tratando sobre você, como ela está tratando, com quem ela compartilha, como compartilha, porque antigamente tinha-se a premissa de uma empresa terceira que eu nunca tive vínculo me ligar e eu falava, mas nunca contratei um serviço seu, como que você está me ligando? Hoje em dia isso não pode acontecer. Hoje em dia, se uma empresa terceira me ligar e eu descobrir que vendeu dados meus sem minha autorização, o que não pode acontecer essa venda, a gente tem toda uma questão por trás de procurar a empresa, depois a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fiscaliza esse cumprimento das empresas. Então, justamente por conta de diversos incidentes envolvendo essa proteção de dados, por conta de questões lá fora até, de ver a privacidade sendo esmagada, que surgiu a necessidade de proteger esses dados pessoais e por conta disso surgiu a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Em alguma medida o cinema também contribuiu para esse susto, né? Porque ao ver ali nas telas representações muitas vezes de situações absurdas, né? Que, como você mesma falou, não tão distante da realidade. É possível que essas cenas absurdas da ficção aconteçam. Então o cinema também contribuiu um pouco para a sociedade amadurecer sobre os riscos da violação de dados, aí com a inteligência artificial. Mas hoje, quais os limites que as empresas têm de fato? Ao assinar um serviço de internet, eu dou ali um ok, muitas vezes sem ler aquele contrato que eu assinei. E eu concordei em doar os meus dados para aquela empresa. Mas ainda assim ela tem um limite, né? A LGPD vem e estabelece. Quais são esses limites? A legislação, a primeira coisa que ela diz é que você precisa ser claro e transparente com o titular de dados. O que isso significa? Quer dizer que eu preciso deixar da maneira mais clara para o titular de dados quais dados eu estou coletando dele. Então, lembra que há um tempo atrás a gente colocava um contrato para o titular de dados de 50 páginas, com letras minúsculas, que dava uma preguiça de ler? Hoje em dia, essa realidade está mudando. Tá? Então, hoje, a LGPD ela traz consigo políticas e avisos. Então, uma empresa adequada à LGPD hoje, quando você entra em um site dela, a primeira coisa que você vai ter é um banner. Tá? O banner é umas caixinhas que ficam do lado do site, que vai te mostrar quais cookies, lembra que eu falei anteriormente, cookies que são arquivos que ficam na sua máquina, quais cookies aquele site vai coletar de você. E ele vai explicar, olha, se você não quiser, é só você rejeitar aqui. E aí, se você quiser verificar, eu vou comprar uma roupa aqui nesse site, você acessa
a política de aviso de privacidade, aliás, o aviso de privacidade daquele site, e aquele aviso, ele tem por obrigação de ser claro, compilado e mostrar, dar destaque em quais dados está coletando, ou seja, ser claro em quais dados ele está coletando, deixar destacado. Por isso, ultimamente, anda se utilizando muito o legal designer, que é utilizar os desenhos, utilizar a gráfica, as cores, nos papéis que antigamente era preto e branco. Certo, então, tá deixando isso mais clara a legislação. Ela vem para, como que eu posso dizer, trazer realmente eficiência nessa ciência para o titular de dados. As empresas se adequam, fazem a parte delas, mas também cada um tem que ter responsabilidade sobre se informar, entender que tipo de acordo você faz online ao dizer um ok, eu aceito, não é mesmo? Exatamente. Recentemente, se não me engano, semana passada, a gente teve, inclusive, um julgado em que uma juíza, ela entendeu que era responsabilidade do titular prestar atenção à observância dos dados dela, porque ela foi falha com cuidado. Certo, então todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Eu queria agradecer, Bárbara, a sua presença aqui no RDTV e essas informações esclarecedoras e deixar o espaço, caso você queira se despedir, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui com você, foi ótimo passar essas informações e como um recado final, cuidem da privacidade de vocês, protejam os dados e até mais. E a você que nos acompanha e que está interessado na boa informação e também nos cuidados que deve ter com esse tipo de conduta na internet, compartilhe esse conteúdo, curta nas redes sociais e até a próxima.